Se você acha que esse vídeo é sobre cinema, sinto desapontá-lo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Califórnia sempre foi um estado extremamente liberal, no sentido americano. Isso significa pouco preocupado com a liberdade individual, mais focado em pautas progressistas. Na economia, é mais liberal que o Brasil de qualquer forma. Uma tendência similar a partidos de centro-esquerda aqui no Brasil, focados na pauta identitária. Mas o fato é que lá nos Estados Unidos sempre houve uma similaridade muito grande entre os partidos políticos. Tanto que, apesar dessa tendência liberal, ao longo da história, democratas e republicanos se alternaram como governadores da Califórnia e em prefeituras dos municípios. Foi apenas após os anos 2000 que o Partido Democrata passou a reinar absoluto, ganhando a imensa maioria dos municípios e governos do estado. Só teve democrata no estado desde 2000, com uma exceção honrosa, Arnold Schwarzenegger. Sim, aquele ator que interpretou vários papéis mitológicos no cinema, principalmente em filmes de luta, guerra, mas também várias comédias. Lógico, um republicano californiano passaria por democrata no Texas. Ainda assim, aconteceu, ele era republicano. E como Arnold Schwarzenegger conseguiu seu posto, não foi numa eleição, foi num recall. O governador eleito anteriormente, Gray Davis, um democrata, estava fazendo uma péssima administração e, como é padrão, sofreu um processo de recall. O processo de recall é algo que não temos aqui no Brasil e parece algo bastante interessante, no sentido que diminui o poder de um político. Aqui no Brasil, quando um deputado, governador, prefeito ou até presidente é eleito, o cargo é dele. Os eleitores deixaram de ter qualquer significância aí. Ele pode até perder o cargo por um processo na Câmara, um impeachment, mas isso é feito por outros políticos, não pelo eleitor. O eleitor, foda-se. O eleitor não tem mais relevância na coisa. Como é esperado, os deputados, governadores e prefeitos se comportam como se fossem donos do cargo. Nos Estados Unidos, o Instituto do Recall permite que o eleitor tire do cargo o representante que não está representando tão bem assim. Basta que 12% dos eleitores na Califórnia, daquela região que elegeu o político, assine um abaixo-assinado pedindo o recall e isso é feito. Isso pode acontecer com governador, prefeito, mas também deputado, senador, porque lá eles adotam o voto distrital. Cada região, cada distrito tem exatamente um deputado e um senador. Bom, a forma e os percentuais para a eleição de recall variam de estado para estado. Você sabe, lá nos Estados Unidos tudo é assim. Estamos falando aqui da Califórnia. Outros estados as regras são um pouco diferentes. A maior parte dos estados americanos, o limite para recall é 25%, ou seja, é bem mais difícil. O curioso é que o mecanismo de recall estava na Constituição americana desde o início. Mas ninguém usava ele porque temia-se seria um fator de instabilidade. No início do século XX, porém, liberais californianos estavam inconformados que, então, os republicanos dominavam a política californiana. Encontraram, então, essa legislação lá meio esquecida e resolveram usar ela como arma. O fato é que não conseguiram nenhum recall, mas a partir daí a palavra recall passou a fazer parte do jogo. No final das contas, tudo indica que Gavin Newsom será o segundo governador democrata que será vítima da arma que, em última análise, foi criada pelos democratas. Os esquerdistas aqui no Brasil, tanto a esquerda radical quanto a isento-left, adoram quando Alexandre de Moraes manda prender e arrebentar usando artigos da Lei de Segurança Nacional da época da ditadura. Deviam tomar cuidado. Em uma política, tudo que você permite acaba sendo usado contra você. Não importa muito como termine o caso Bolsonaro. Inevitavelmente, essas armas agora estão na mesa. Só o futuro dirá contra quem elas serão usadas. Mas voltando ao caso da Califórnia, a eleição de recall do atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, acontecerá agora dia 14 de setembro. Eu já fiz um vídeo anteriormente explicando o processo de coleta de assinaturas e coisa e tal, dizendo que isso era provável. Os eleitores devem votar em duas questões. A primeira é: Gavin Newsom deve ser removido? A segunda é: se ele for removido, quem será o novo governador? E daí segue uma lista com muitos nomes. Um monte de democratas, um monte de republicanos. Porque, ao contrário da eleição normal, o recall não tem primárias, então tem um monte de candidato democrata, um monte de republicano. A primeira pergunta precisa fazer 50% de sim, mais um voto para o recall acontecer. Portanto, se o número de pessoas que vota a favor do recall for abaixo de 50%, o governador Gavin Newsom continua no cargo. Isso já aconteceu outras vezes. Os democratas, porém, parecem estar com medo dessa eleição. Os votos pelos Correios têm gerado preocupação porque eles inventaram um envelope com 2 buracos,
e um dos buracos, casualmente, mostra exatamente o voto principal, se a pessoa votou em Gavin Newsom para ser removido. Alegam as autoridades californianas que esses buracos estão ali porque eleitores cegos precisam sentir pelo tato para saber onde fica o campo da assinatura, e que esse modelo é o mesmo das últimas eleições. Porém, fica a dúvida. Eles mandaram envelopes com buracos para todas as pessoas. Precisava mesmo o voto sim ou não coincidir com esses buracos para assinatura? Não dava para fazer buracos um pouco mais abaixo, um pouco mais acima? Bem, você brasileiro sabe de cor as desculpas deles. Sempre fizemos assim, não há prova de fraude. Só pessoas antidemocráticas seriam contra os buracos no envelope e etc. O fato é que com esses buracos do jeito que estão, alguém pode com muita facilidade ver os votos sim nos envelopes e, sei lá, jogar eles no lixo, abandonar eles em algum lugar. Mas sabe como é? Nós libertários sabemos a verdade dura. Eleição em si é uma fraude. Não é por outro motivo que sempre restam essas outras fraudes por aí. No início do processo, parecia muito pouco provável que Gavin Newsom sofresse de fato o recall. Eu cheguei a falar no outro vídeo que seria pouco provável o recall dele, que a maior parte dos californianos votaria a favor de Gavin Newsom ficar até o final do seu mandato. Porém, as coisas mudaram de lá para cá. Na Califórnia está acontecendo um fenômeno que também está acontecendo em outros lugares. Com o fim da pandemia, que parece cada vez mais próximo, o fim do medo das pessoas, cada vez mais as pessoas olham para as medidas extremadas usadas durante esse período e percebem que foram exageradas, principalmente comparando com outros países e estados que tiveram medidas muito menos restritivas e resultados similares. A situação atual na Califórnia, segundo as pesquisas de opinião, é que está na margem de erro. Ninguém sabe se haverá ou não o recall. Mas se houver o recall, o candidato que tem se sobressaído nas pesquisas é o republicano Larry Elder. Ele é um conservador, republicano, apresentador de um programa na Fox News que vai certamente centralizar os votos dos republicanos. E aqui acontece um fenômeno similar ao que aconteceu com Arnold Schwarzenegger, também republicano que ganhou na última vez que teve recall. Ele também concentrou os votos dos republicanos. Por quê? Os democratas, em sua maioria, vão votar contra o recall do Gavin Newsom. Mesmo os demais candidatos democratas fazem campanhas discretas, porque o foco dos democratas é não haver o recall. Os republicanos não têm essa preocupação, lógico. Não apenas podem fazer campanha aberta pelo recall, como pelos seus candidatos. E nisso, Larry Elder tem se sobressaído. Dá para ver o grau de preocupação dos democratas quando alguns especialistas da mídia tradicional socialista de lá começam a acusar ele de ser a face negra do supremacismo branco. É aquela hipocrisia que sempre ressaltamos. A esquerda não é a favor de nenhuma minoria. Ela não é a favor de negros, mulheres, índios, LGBT, nada. Ela só é a favor dos negros, mulheres, LGBTs, índios que apoiam a esquerda. No momento que uma dessas pessoas tem efetivamente a possibilidade de se tornar o primeiro governador negro da Califórnia, automaticamente vira um supremacista branco. É triste e patético ao mesmo tempo. Do ponto de vista libertário, esse grande Big Brother briga pelo poder faz pouca diferença para nós. Mas é sempre divertido ver esse processo assim tão exposto, porque faz as pessoas perceberem o quão inútil e pervertido é o sistema. Só a sociedade de leis privadas, o Estado voluntário, é capaz de lidar com a sociedade múltipla atual. E se você ainda não sabe o que é uma sociedade de leis privadas, veja o vídeo O que é uma sociedade de leis privadas, lá no meu outro canal, Ancapsu Classic. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!